A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, para você que me ouve nesse dia abençoado, mais um dia privilegiado pelo céu, para crescermos mais um pouco, não só na graça, mas também no conhecimento. Abra sua mente, abra o seu coração. Vamos nos aprofundar mais um pouco no estudo da palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos nos alimentar com pão vivo que desce do céu. Vamos nos alimentar com mais esse maná e assim também adquirindo mais profundidade, intimidade e relacionamento com nosso Deus e Pai. Aqui quem fala com você é a missionária Rosângela Lima, mas quem ministra ao seu coração você já sabe, é o ministro dos ministros, o Espírito Santo da verdade. Glória a Deus por isso, que a boa mão do Senhor seja sobre você, te guardando, te livrando, te escondendo de todo mal, provendo, também te curando, libertando, salvando, restaurando a tua fé e a tua esperança, principalmente a esperança da glória. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje o nosso estudo bíblico se encontra em 2 Crônicas 18, 12 ao 22. Vamos fazer aqui uma leitura, amém? Então diz assim, 2 Crônicas 18, 12 ao 22, que diz: E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhes falou dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira, e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? Versículo 21. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazei-o assim. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Glorificado seja o nome do Senhor por este estudo. E o tema deste estudo é o dom de discernir espíritos. Amém? Vamos de estudo da palavra. Esse texto, ele mostra o profeta Micaías sendo usado por Deus com o dom de discernir espíritos. 1 Coríntios 12, 9. Eu sempre deixo alguns versículos de acordo com o estudo bíblico. Se você gosta de anotar, pega o seu caderninho, pega a sua caneta e depois você pode se aprofundar mais através dos respaldos que o Senhor nos dá, através dos outros versículos, baseados também no mesmo título, no mesmo tema e na mesma situação. Amém? Glória a Deus. A palavra discernimento, ela é a capacidade de distinguir o certo e o errado. Implica ter critério e juízo. Também é o efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas. Seria o senso que permite às pessoas distinguir o certo do errado, a verdade da mentira, o melhor do pior, a experiência pessoal e a crendice e assim por diante. O dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede aos seus servos, que lhes permite distinguir
se algumas manifestações espirituais são procedentes de Deus ou dos demônios. O profeta Micaías discerniu de forma sobrenatural o espírito de mentira que atuava na boca de 400 profetas em Israel. 1 Reis 22, 13, 28. O profeta Aias discerniu o disfarce da esposa de Jeroboão. 1 Reis 14, 1-6. Paulo discerniu o espírito de adivinhação que aparentemente elogiava o trabalho dele e de Silas em Filipos. Você pode ver essa passagem em Atos 16, do 16 ao 18. O Senhor Jesus discernia bem as coisas que procediam de Deus e as que procediam do diabo. Mateus 16, do 13 ao 23. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 9, Paulo afirma: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Note que o diabo também realiza sinais e prodígios, porém são sinais e prodígios de mentira. Para detectar tudo isso é preciso o dom de discernimento de espíritos. Em 1 Timóteo 4,1, o Espírito da Verdade nos adverte acerca da atuação de espíritos enganadores nos últimos tempos, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, que se encontra em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito apressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 3:1-5, o apóstolo Paulo apresenta uma lista extensa de homens maus que existirão nos últimos dias, e dentre estes, ele cita os que, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Alguns até profetizam, entregam revelações, etc., porém negam a eficácia de uma vida piedosa diante de Deus. O que existe deste tipo de gente dentro das igrejas não é brincadeira. Só podemos detectar esse tipo de pessoa por meio do dom de discernimento de espíritos. Em 1 João 4:1, o apóstolo João nos aconselha dizendo: amados, não creias em todo espírito, mas provai se o espírito ou se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Mais uma vez, 1 João 4:1, o apóstolo João nos aconselha dizendo: amados, não creias em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Conclusão: num mundo tão cheio de enganos e de mentira em que vivem os nossos dias, nunca se fez tão necessário buscarmos o dom de discernir espíritos. A ação enganosa do inimigo é tão sutil que o próprio Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Portanto, oremos para que o Senhor distribua muito mais ainda o dom de discernir os espíritos à sua amada igreja. Amém? Espero que o Senhor possa ter te alimentado mais uma vez através desse estudo da palavra. Se você sentir, compartilha com alguém também que precisa aprender mais, tomar cuidado e buscar discernimento do Senhor através do Espírito Santo da verdade para discernir os espíritos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você o rosto dele. Sobre você o Senhor levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E se o Senhor permitir,
estarei em breve novamente com mais estudo da palavra. Deus te abençoe.